Boa noite, senhores vereadores. Peço desculpa pelo atraso. Funcionários desta casa, todos aqui presentes. Agradeço a presença do ex-presidente dessa casa, Gastão Celso, ao ex-vereador José da Margarida, ao funcionário da prefeitura, ao Max e todos aqui presentes, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião ordinária do exercício de 2019. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Inicialmente, vamos ouvir a leitura da ata da sessão anterior. Aos 2 dias do mês de setembro de 2019, nesta cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, o senhor presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a 13ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Para dar início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente, que constou do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal, ofício número 924, encaminhando as leis ordinárias números 577, 578 e 579 de 2019, para fins de publicação e arquivo. Ofício número 919/2019, respondendo ao ofício número 9 de 2019 desta Casa, no qual presta informações sobre os problemas de saúde e de transporte da senhora Maria José de Siqueira, conforme solicitação feita pelo vereador Luiz Alberto Ribeiro, em nome de todos os edis desta Câmara, Municipal. Logo após, o dirigente da sessão solicitou à secretária que fizesse a leitura do ofício número 923/2019, no qual o Poder Executivo comunica que, em respeito à forma do que dispõe a Lei Orgânica do Município, em seus artigos 54, parágrafo 1º, e artigo 71, inciso 4, decidiu vetar integralmente o projeto de lei número 10 de 2019, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas em especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal de saúde e da outras providências. Matéria esta despachada à Comissão de Constituição, Legislação e Redação para a emissão de parecer. Inexistindo matéria a ser tratada na ordem do dia, o senhor presidente deixou a palavra em aberto para quem quisesse fazer uso dela. Primeiramente, discursou o vereador Luiz Alberto Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqui presentes, boa noite. Como foi lido pela secretária, o veto do projeto de lei 10 de 2019, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro, em que o prefeito veta totalmente o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal de saúde, que foi aprovada por 7 votos a favor e 1 abstenção. O fato que eu aponto aqui, eu classifico como mentiroso os argumentos usados pelo prefeito para vetar o projeto. O primeiro ponto seria o argumento usado pelo prefeito que irá constranger os pacientes, violando a intimidade das pessoas, que seria divulgado certamente com nomes. Fazendo uma pequena leitura do projeto, já podemos ver que não é bem assim. O próprio projeto deixa bem claro que a lista será feita com apenas o número do cartão do SUS, e isto preservando a intimidade. O segundo ponto, senhores vereadores, são os argumentos usados por ele, dizendo que seria inconstitucional, pois desrespeitaria a separação de poderes, violando os artigos 51 e 52 da Lei Orgânica.
Ele alega que este projeto de lei apenas de iniciativa do prefeito seria apenas de iniciativa do prefeito e não dos vereadores. Mas a lei que obriga a prefeitura a divulgar lista de espera em consulta e exames médicos, proposta pelo Legislativo Municipal, não fere o princípio da separação de poderes, nem retira ou afeta as atribuições e prerrogativas legais do prefeito. Logo, o seu conteúdo não viola preceitos constitucionais e ainda favorece a transparência dos atos administrativos. Somente para conhecimento dos senhores vereadores, um exemplo foi na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, onde os desembargadores do Tribunal de Justiça julgaram a lei válida. A decisão foi unânime. O último ponto, senhores vereadores, é a alegação do senhor prefeito em que ele dá uma desculpa que, com este projeto, terá um impacto financeiro, que o órgão municipal de saúde conta com apenas um servidor, que não há disponibilidade pessoal neste momento de dificuldade financeira que o município enfrenta. Isto eu classifico mais uma vez como mentiroso os argumentos apresentados pelo senhor prefeito, pois, primeiramente, a prefeitura tem realizado várias contratações, principalmente nas áreas de serviços gerais. Aliás, contratações não autorizadas pela Câmara, ou seja, no meu ponto de vista, ilegais. O próprio prefeito declara que existe apenas um servidor que realiza as marcações de exames, cirurgias, lançamento e acompanhamentos, ou seja, faltaria apenas a divulgação. No mês anterior, esteve nesta casa a senhora secretária de Saúde, Paula Costa Leite, a meu pedido, para alguns esclarecimentos. Uma das minhas perguntas foi sobre quem seria responsável pelas marcações de exames e cirurgias. Foi respondido por ela que o servidor chamado Luan. Foi perguntado por mim, após esta resposta, o seguinte: então, por que você, como secretária de saúde, falam de que tem que pedir para o prefeito? A resposta foi que, em caso de urgência, quem libera os exames e cirurgias é o prefeito. Não é atribuição do prefeito liberar ou não exames e cirurgia de caso de urgência. Isto, para mim, é politicagem. E este projeto, que foi aprovado por nós vereadores, é quem acabará com a interferência política, acabará com o favorecimento e o ganho político eleitoral à custa da vida de outros. A alteração nas filas de espera tem que ser feita de forma técnica, atestado por médico e fundamentado por ele. Só espero que os senhores vereadores analisem, olhando para os benefícios que esta lei será para toda a população. Esta lei vai proibir os chamados fura-fila por meio de interferência de agentes públicos, visando benefícios próprios ou de terceiros. Finalizo dizendo: quem vai contra a transparência tem algo a esconder. Obrigado, senhor presidente. Ao adiante, pronunciou-se o vereador Antônio José Ribeiro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assessor jurídico Dr. Marcelo, secretária Cida e Marília, todos aqui presentes nessa reunião. Queria só fazer algumas pontuações sobre o projeto. Mais uma vez repito, quando é de autoria de algum vereador, mas com a aprovação de todos ou não, mas primeiramente com a obrigação de atender bem a população. Eu vou começar aqui do fim, das palavras da assessoria jurídica do prefeito, né, que fala sobre o projeto, e quando fala que o nobre vereador Luiz Alberto apontou aqui que, se quiser resolver, que procure a Secretaria de Saúde e que por lá se resolvam de um modo diferente. É que ninguém sai satisfeito ou não, mas é por isso que a gente quer acabar com isso. Tem que haver alguma forma de acabar com isso, porque não é de hoje que isso acontece. A gente sabe que todos que entram têm seus apadrinhamentos. Então, o projeto de fazer uma transparência, eu, quando tive a iniciativa desse projeto, foi bem recebida pelo assessor jurídico Dr. Cláudio da Vemag. Dr. Marcelo também analisou o projeto, não encontrou inconstitucionalidade nenhuma.
As pontuações do executivo, lógico, são pontuais. Os seus assessores são pontuais, mas são a seu favor sempre. Mas se existe alguma regra que derruba alguma coisa, então a gente vai lutar até o fim, porque eu vou lutar pelo povo até o fim, igual eu tenho feito aqui nos meus 4 mandatos. Tem gente sofrendo, tem gente morrendo por espera. Esse final de semana fui procurado por uma pessoa que eu prezo muito pelos familiares deles, e tem gente esperando na fila, tem gente esperando resposta e não está tendo. Então, o fundamento principal desse projeto é isso, e eu vou aguardar mais uma vez a posição dos assessores dessa casa sobre o veto do prefeito, que eu imagino que seja permanecer com o projeto, né? E vai depender de cada um dos nobres vereadores que aprovaram o projeto pela assessoria jurídica para a gente permanecer com o projeto, né? Derrubando o veto do prefeito. E mais uma vez mostrar para a população que a gente está do lado deles e a transparência, pelo menos, seja feita de igual para igual. Muito obrigado, senhor presidente. Por último, discursou o vereador Maurício Varela Mendes. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite. Resumo rápido aqui desse tempinho que eu estou aqui nesta casa. O executivo diz que é um desrespeito colocar a população em uma visão diferente, que isso não é verdade, né? Como todos nós sabemos. Eu só vou citar 4 coisinhas rápidas que aconteceu aqui nesta gestão para a gente ver aonde está o desrespeito. Eu acho que o desrespeito é o executivo furar fila para fazer politicagem, beneficiando a quem ele quer, marcando as consultas de acordo com o desejo dele. Desrespeito é comprar um terreno na zona rural, no bairro Riacima, em nome da saúde, para beneficiar a comunidade por R$30 mil, e ainda não tem um projeto para execução do mesmo. Quando fui relator, fiz uma proposta que fosse feita uma reforma na Serra Verde, e como eu fui relator, ninguém deu nenhuma credibilidade ao que eu achava interessante a todos. Desrespeito é atender pessoas dentro de uma igreja e quando pede ajuda de um vereador, no caso foi o Antônio José, para o bairro Porto, para que se fizesse uma pequena reforma, foi dito que eles estavam satisfeitos com o atendimento dentro de uma igreja. Isso não foi o que foi passado para você, não é, Antônio? Desrespeito é o executivo usar um veículo do PSF rural para servir o gabinete do executivo. Isso sim são desrespeitos à população. Obrigado, senhor presidente. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente vereador Anderson Chagas Ribeiro declarou encerrada esta sessão, agradeceu a presença de todos e convocou a próxima para o dia 16 de setembro com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondência recebidos do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos e projetos. Ordem do dia, discussão do veto ao projeto de lei número 10 de 2019. Levantou-se a sessão. E para constar, foi lavada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões, em 2 de setembro de 2019. A ata está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata está aprovada. Inexistindo matéria a ser tratada no primeiro expediente, daremos início ao segundo expediente, com a apresentação da indicação número 24/2019, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro. Indicação número 24/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve vem indicar novamente ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: aterrar o lixo que está sendo depositado ao lado do campo de futebol do bairro Serra Verde deste município. Justificativa: novamente vem indicar ao senhor prefeito
a necessidade urgente de aterrar o lixo que está depositado ao lado do campo de futebol do bairro Serra Verde, o que pode ocasionar vários problemas como contaminação do solo, ar e água, degradação do meio ambiente, doenças, assim como também pode contribuir para a proliferação de vetores transmissores de doenças como a dengue, a chikungunya, entre outras. Lembre que o referido local é frequentado por crianças, jovens e adultos que jogam futebol, aos quais tem que conviver com esse lixo que está sendo jogado a céu aberto. Com esses esclarecimentos, solicita-se providências o mais urgente possível. Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2019, Antônio José Ribeiro, vereador. A indicação está em discussão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assessor jurídico Dr. Marcelo, secretária Cida Marília, ex-presidente desta casa Gastão Celso, vereador, ex-vereador José Divino e todos aqui presentes que nos alegam suas presenças. Essa indicação, por mais uma vez eu venho fazer ao prefeito, por se tratar desse lixo, né? Não sei se todo mundo dá para ver aqui, que tá da mesma forma igual eu pedi em fevereiro desse ano. É até pior, né? E fui procurado no início do ano por moradores do bairro Serra Verde, e assim fiz a indicação número 9/2019, para que o prefeito fizesse o aterro do lixo a céu aberto, que estava tirando o sono de todos. E na sexta-feira, agora, fui novamente procurado para resolver o problema que não foi resolvido ainda. Penso que não poder resolver o problema por falta de maquinário é uma coisa. Agora, não resolver o problema por picuinhas políticas é diferente. Quem sofre é a população com esse problema. Espero que tenha uma solução para amenizar a situação e não causando para aquelas pessoas a transmissão de doenças por omissão e não atender a população, de algum modo. Muito obrigado, senhor presidente. A seguir, convido o vereador Maurício Varela Mendes para fazer a apresentação da indicação número 25/2019. Indicação 25/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve no exercício de seu mandato vem requerer a vossa excelência que seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte: providenciar lixeira para o bairro Pimentas e para o trevo do bairro do Porto deste município. A justificativa: a lixeira existente no bairro Restinga foi providenciada pelos moradores daquele bairro e, todavia, não comporta o lixo que está sendo depositado pelos moradores do bairro Pimentas, ficando o mesmo jogado às margens da rodovia MG 350. Quanto ao lixo que está sendo depositado no canteiro do Trevo para o bairro Porto, é do conhecimento de todos que o Executivo preza muito pela limpeza e conservação do trecho que diz respeito à entrada da cidade. Entretanto, no local não há lixeira ficando mesmo espalhado pelo canteiro, o que não condiz com todo o cuidado que a administração tem demonstrado pelo citado trecho. Diante do exposto e por não considerar que irá onerar os cofres públicos a instalação de 2 lixeiras, que são materiais de custo baixo, solicito que sejam providenciadas o mais breve possível. Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2019, Maurício Varela Mendes, vereador. A indicação está em discussão. Ainda no segundo expediente, convido o vereador Luiz Alberto Ribeiro para fazer a leitura da indicação número 26/2019. Indicação número 26/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao secretário de obras da Prefeitura Municipal o seguinte: refazer o bueiro da esquina da rua Joaquim da Costa Pinto com a rua João Gonçalves da Fonseca dessa cidade. Justificativa: na semana passada, os funcionários da Prefeitura foram até no local para realizar manutenção dos broquetes na rua.
e fechar o bueiro que existia na esquina. Conforme fotos em anexo, com a retirada do bueiro não tem como fazer o escoamento das águas que acumulam. No caso, as águas da foto são da lavagem de um quintal de um morador. A preocupação dos moradores e do vereador é que na época de chuva, esse acúmulo de água poderá trazer sérios riscos de alagamentos de residências próximas ao local e também a proliferação de mosquito da dengue. Sala das Sessões, em 16/9/2019, vereador Luiz Alberto Ribeiro. A indicação está em discussão. Sem mais, eu encaminho as proposições às autoridades competentes. Ao adiante, passaremos à ordem do dia, com a discussão do veto apresentado pelo chefe do Poder Executivo ao projeto de lei número 10/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal de saúde. Projeto de autoria do vereador Antônio José Ribeiro. Solicito ao vereador da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereador Marcílio Torres Porto, que faça a leitura do parecer sobre o veto. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, secretária Cida de Marília, doutor Marcelo, público presente. Parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Relatório. Trata-se do veto ao projeto de lei ordinária número 10/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal de saúde e da outras providências. Parecer. A matéria em epígrafe é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Não apresenta vícios nos termos do artigo 30, 1º da Constituição Federal, artigo 15, 71 da Lei Orgânica Municipal. Após analisar a mensagem do Executivo, essa comissão se manifesta favorável ao veto apresentado por considerar o projeto inconstitucional em desacordo com a lei orgânica do município e contrário ao interesse público, conforme razões e fundamentos que levaram o governo municipal a prover o respectivo veto integral ao projeto de lei em epígrafe. Conclusão. Diante do exposto, esta comissão analisadora conclui pela aprovação do veto ao projeto de lei número 010/2019. Virgínia, em 16 de setembro de 2019, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dimas de Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. O veto e o parecer estão em discussão. Com a palavra, Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, nesses anos que estou aqui na Câmara, agora nesse prédio, né, eu aprendi que o momento que eu saio daquela cadeira para fazer um pronunciamento aqui nessa tribuna, eu trago não só os meus 295 votos obtidos na última eleição, como os anseios de toda a população virginense. Hoje é um dia que ficará marcado na história, positivamente e negativamente, como um dia em que poderíamos usar do cargo que foi nos dado pelo povo, para darmos o que é de direito ao povo como voz e vez, de não mais termos desigualdades no que se refere a esse projeto. Ao longo desses 15 anos como vereador, vejo este projeto como um dos mais importantes pelo alcance direto aos cidadãos. Não vejo empecilho nenhum de ser aplicado este projeto aqui em nossa cidade, como os nossos assessores jurídicos deixaram claro. O fato do voto individual de cada colega vereador fica pela consciência de cada um, pois pelo não comparecimento da grande massa da população, todos têm ciência do projeto, que só tem a amenizar o sofrimento de todos na hora da doença. Agradeço pelo voto favorável na primeira votação de cada colega. Me entristece que hoje voltaram atrás e votaram a favor do veto do prefeito.
Minha consciência, mais uma vez, fica tranquila quanto a este projeto. Tentei fazer o meu melhor para os virginenses, assim como venho fazendo ao longo desses anos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, José Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a população aqui presente, boa noite. Venho à tribuna nesta noite para pedir aos nobres colegas vereadores para votar contra o veto do prefeito e a favor do projeto de lei que obriga a Prefeitura Municipal de Virgínia a divulgar lista de pacientes através do número do cartão do SUS, sua posição para exame de cirurgias. Como foi dito por mim na reunião junto à secretária de Saúde, Paula Costa Leite, no mês passado, temos que acabar com a politicagem em nosso município, acabar com a interferência de agentes públicos visando benefícios próprios ou de terceiro. Não falo apenas dessa administração, mas das anteriores também. É um absurdo você ter que pedir para o prefeito para marcar um exame ou cirurgia. O prefeito que libera ou não. Isso está errado. Temos que ter transparência, temos que respeitar a fila de espera. Cabendo em caso de urgência, sim, passar na frente, mas atestado não pelo prefeito, mas sim pelo médico, que terá que fundamentar sua decisão. Sei que alguns colegas aqui têm alguma dificuldade de ir contra a posição do prefeito, mas peço que fique a favor da população, votando contra o veto do Executivo. Já me adianto ao colega vereador Antônio José Ribeiro, que votarei contra o veto do Executivo, não por não ser aliado a ele, mas sim pelos benefícios que esse projeto terá na vida de todos nós virginenses. Como fui bem claro na reunião anterior, que as justificativas do prefeito não tiveram fundamentos jurídicos suficientes para derrubar o projeto, que não passou de desculpas. Acredito que os nobres vereadores votarão a favor da população, indo contra o veto do prefeito, pois quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Com a derrubada do veto do Executivo, retornará para a promulgação do prefeito em 48 horas. Se ele não fizer, caberá ao presidente da Câmara promulgar o texto, tornando lei municipal. É preciso dar necessária e indispensável transparência à lista na rede pública, possibilitando ao usuário fazer o acompanhamento de sua progressão na fila de espera por cirurgias, consultas e exames. Muitos pacientes buscam saber qual é a posição dele na fila e quando será chamado. Isso é rotineiro. A ideia é boa, mas o Executivo tem a dificuldade de deixar passar boas ideias. É lamentável. Mas agora está em nossas mãos. A cada voto que tivemos na eleição, vamos contra o veto do prefeito e ficando do lado da população. Se o veto for derrubado por nós vereadores, acredito que estaremos dando um grande passo rumo à administração ideal, mais transparente e que dificulte a troca de favores. Obrigado, senhor presidente. O veto e o parecer. Há com a palavra Maurício Varela. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite. Infelizmente, pelo que eu estou vendo aqui, né, vamos levar bola nas costas aqui, né, contra a população. Vou ser rápido, porque pelo que eu vi do relator, e a gente é associado à VEMAG, nosso advogado nos passou uma mensagem, vou só ler o restante, porque o resto da matéria vocês sabem muito bem. Diz assim: diante do exposto, a consultoria jurídica mantém o entendimento pela viabilidade e constitucionalidade do projeto de lei número 10/2019, de autoria do vereador Antônio José Ribeiro, tendo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentado que a matéria não invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Se assim entender, as comissões que apreciarão a matéria, que infelizmente não quiseram acatar a associação da VEMAG, devendo prosseguir a tramitação nos termos do regimento interno. E queria dizer o seguinte: quando eu fui
motorista de van, eu me senti um bandido, porque nós na Constituição brasileira, para a época do trânsito, a gente não teria como arrumar toda a documentação para andar legalmente. Eu me envergonhava da minha profissão como motorista. Estou achando que vou me envergonhar de sair aqui como vereador, como já ando sentindo aqui há muitas vezes. O vereador está aqui para defender o povo. E esse projeto do Tony foi muito bem-vindo. Isso iria acabar com a politicagem de Virgínia. E de muitos anos atrás. Isso não é de hoje, não. Nós não estamos aqui contra prefeito, mas nós não podemos andar embaixo do pé do prefeito, seja ele qual for. O vereador não está aqui para ser pau mandado. Ele tem que defender a população. Mas, pelo jeito, não se está entendendo. Infelizmente, hoje faltou 2 colegas. Isso é uma manobra política. Está todo mundo vendo. Vocês, antigos vereadores aí, sabem disso. Ninguém é bobo, gente. Cabe ao povo, a partir de hoje, escolher melhor. Porque não adianta nós querermos trabalhar aqui, mas sozinhos nós somos fracos. Vocês sabem disso. A população poderia estar mais presente aqui, não está. É uma pena, é lamentável. Mas a gente fica, eu principalmente, fico com essa frustração. Infelizmente, esse é o meu desabafo como um político hoje na Virgínia, porque dá até vergonha de falar político, né? Porque o que a gente pode fazer para o povo? Nada. Obrigado, senhor presidente. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, no artigo 54, para ser derrubado o veto do prefeito, há necessidade de 5 votos. O veto e o parecer está em votação. Quem for a favor, que permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Quem for a favor do veto, a favor, fica sentado. Quem for contra o veto, se levante. É isso? Tá certo? Bem explicado? Veto e parecer. Está em discussão e votação. Quem for a favor do veto, permaneça sentado. Quem é a favor do veto. E quem é contra o veto, não é o projeto, contra o veto, que se levante. Certo? Então foi 3-3. Foi mantido o veto do prefeito. Como houve empate, não há necessidade do presidente votar neste caso. Mas mesmo se eu fosse votar, eu não deixaria os meus companheiros em branco nessa, eu votaria também a favor do veto. Não sei se o voto vai contar, não há necessidade de eu votar, certo? De acordo com a Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 54, parágrafo 1º, o veto do Executivo foi mantido, ou seja, foi aprovado por 4 votos e 3 contrários. Dos edis Maurício Varela, Luiz Alberto e Antônio José. Fim da matéria, eu deixo a palavra em aberto para algum vereador que quiser se pronunciar. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que sobre o projeto eu não vou declarar mais nada. Eu vim aqui só falar da vinda dessas meninas que têm representado a gente aí fora aí nos campeonatos de futsal, que eu tinha marcado com elas, mas por causa da ocasião da reunião hoje, foi meio tumultuado. A situação delas é o seguinte, senhor presidente, senhores vereadores, a gente nessa casa, todos os anos a gente aprova o carro para a igreja católica, evangélica, para enterro e tudo aquilo, né? E também para o esporte, é lógico. Só que essas meninas estão tendo uma situação um pouco desagradável, porque são meninas que são de menores, que estão passando aí nas ruas, pedindo ajuda para pagar o carro para ir representar a Virgínia lá fora. Eu acho que isso é um desrespeito. Nós temos aí o conceito tutelar, nós temos leis que intensificam aí essa fiscalização e nós podemos pagar por isso. Então eu acho que a gente tem que tomar uma solução, se reunir com o prefeito ou não, se
pode dar essa ajuda porque estão representando o nosso município lá fora e fazendo bonito. Então a gente tem que olhar para o lado dessas meninas, né? E eu acho que tem que sair daqui um documento que seja, a gente possa estar fazendo isso na próxima reunião e a gente chegar a um ponto que dê uma ajuda para elas. A gente sabe que a situação de momento da prefeitura com hora extra, isso, aquilo, a gente sabe que está meio complicado, mas elas saírem para a rua pedindo ajuda para pagar o carro, uma condução, o motorista, também não é justo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Luiz Alberto. Vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, mais uma vez, boa noite. Não sei por que ainda protocolamos projetos de lei nesta casa. Boas iniciativas, como do colega vereador Antônio José Ribeiro, acaba não prosperando, por entendimento divergente do prefeito, que continua com seu posicionamento autoritário. E o mais triste é que alguns vereadores esquecem da população e vai do lado do prefeito. Aos vereadores que foram a favor do veto e contra o projeto de lei, que daria mais transparência na lista de espera para cirurgias e exames, deixo uma pergunta. Como que os vereadores mudam o voto? Não entendo essa modificação de postura, até porque foram favoráveis ao projeto de lei. O projeto de lei tem parecer técnico, parecer jurídico positivo. Não há inconstitucionalidade alguma no projeto, como o prefeito tentou colocar aqui com falsas justificativas. Lembre-se que quem nos colocou aqui para representá-los foi a população e não o prefeito. Então temos que ter, no mínimo, ir a favor da população. Eu, mais uma vez, me sinto envergonhado. É um absurdo que alguém vote a favor do veto e contra um projeto que iria dar mais transparência na administração pública. A gente aqui, como vereador, tem poucas chances de fazer algo que possa ajudar a população. Falo isso porque alguns não sabem, mas todos os projetos que envolvam dinheiro não podem ser elaborados por vereador. Que uma das funções do vereador, eu até penso que é uma das mais importantes, é fiscalizar os atos do executivo. E quando a gente fiscaliza, alguns aqui acham que estamos pegando no pé do prefeito. E o prefeito diz que é perseguição política. Hoje saio daqui mais uma vez, me sentindo impedido do mínimo que podemos fazer pela população virginense. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo que tratar, eu declaro encerrada essa reunião e convoco a próxima para o dia 7 de outubro, às 18 horas. Boa noite a todos.